Não esquecer para não repetir. Ainda mais em tempos de ataques e revelações de tentativas de golpes contra a democracia brasileira. É para isso que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul instalou a Comissão da Memória e da Verdade Henrique Serra Padrós, que vai reconstruir a dinâmica das perseguições da ditadura militar na universidade. Ela é um pleito muito antigo da comunidade universitária. Ela foi articulada por um grupo de professores há mais de uma década. O Ministério Público Federal ingressou no âmbito de uma ação civil, recomendou em 2022 que a URGS, então, efetivasse a existência de uma comissão da verdade. Instaurada por portaria, assinada pela reitora Márcia Barbosa, a comissão recebeu o nome de Henrique Serra Padrós em homenagem ao professor falecido em 2021, reconhecido por sua atuação na luta por memória e justiça na URGS. Entre as violações já identificadas, destacam-se os expurgos de 40 docentes. Então, uma primeira leva de expurgados aconteceu em 64, logo após o golpe, e uma segunda leva de expurgados aconteceu depois do AI-5, em decorrência do decreto 477, no início de 69, e que a gente tem, então, mais uma leva de professores e docentes expurgados. No ato de instalação da comissão, familiares de professores expurgados na época fizeram depoimentos e trouxeram as consequências da perseguição do regime militar. Um deles é Paulo Tomás Fiore, filho do ex-professor Hernani Maria Fiore. Os expurgos da URGS é um tema marcado pela dor. Aquela dor muito peculiar e persistente que carrega na memória quem sofreu uma grande injustiça. 40 professores da URGS foram sumariamente afastados em 1964 e 1969, pessoas que tiveram com suas famílias de lidar com o medo, com a ruptura na carreira profissional e com o desafio de recomeçar a vida, muitas vezes longe de seu país. Foi a situação que vivi aos 20 anos de idade, junto com mais 6 irmãos, os quais hoje também represento nesse ato. A esposa do ex-professor Ernildo Stein, Suzana Guerra Albornoz, lembrou, entre outros fatos, que a informação do expurgo chegou a eles via notícias do rádio de um táxi em Porto Alegre. Em que aquilo me foi um susto tão grande que eu passei a noite no pronto-socorro e perdi uma gravidez. E não foi a única. Houve outras situações que eu não vou contar todas, mas conto essa para vocês sentirem como as famílias eram atingidas, e embora não fosse algo academicamente importante, nem formalmente registrado, nem nós associávamos tudo isso que aconteceu com os expurgos da URGS. A gente associava com a ditadura, mas nós já tínhamos consciência de 5 anos da ditadura, já tínhamos estado uma vez no exílio, né? Mas aconteciam coisas assim. Para a coordenadora da comissão, que é professora de Direito Constitucional, tão importante quanto o relatório final é envolver a comunidade universitária, sobretudo a juventude, para fazer uma ponte entre o passado e o presente. Para ela, a anistia foi um equívoco que impediu a sociedade de olhar para os crimes cometidos pelo Estado brasileiro. Essa ausência de fazer essa tarefa de casa, ela bateu a nossa porta muito recentemente. E aí, bom, a gente vê que a tentativa de um golpe de Estado orquestrado explicitamente dentro das estruturas da Presidência da República, do Estado brasileiro, e que culminam com os atos do Dia da Infâmia, em 8 de janeiro, a gente percebe que o debate sobre o autoritarismo, ele tem que ser feito. As gerações de hoje, elas não alcançam a totalidade, ou nem sei se seria possível alcançar a totalidade, mas elas não compreendem o que significa não viver em democracia. Uma reflexão que tem tudo a ver com os debates de hoje, em que alguns setores da sociedade falam novamente em não punir atos antidemocráticos. Chegou a hora, de uma vez por todas, dizer não para essa anistia e para todas as outras que, porventura,
venham a existir no sentido de impedir que a gente enfrente o nosso legado autoritário.